1 Tessalonicenses 2:13. Diz assim a palavra do Senhor: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Mais uma vez, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Deixe a Bíblia aberta e oremos mais uma vez, pedindo a graça do Senhor. Bendito Deus, agradeço ao Pai por esse momento aqui junto com meus irmãos. Agradeço a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de lermos a Tua palavra, estarmos juntos aqui reunidos, cantando louvores ao Teu santo nome no dia do Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra seja anunciada, Deus, com fidelidade. Capacita-me, ó Deus, a expô-la, ó Deus, de maneira correta. Ilumina a mente de todos nós aqui pela ação do Teu Santo Espírito. Conceda graça a todos nós e que em mais esse momento sejamos edificados pelo agir do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o dono da obra é o nosso Senhor, o dono da evangelização, da expansão do Evangelho, é o próprio Senhor. Jesus disse em Mateus 16 que Ele edificaria a sua igreja e que a ação do inferno, as portas do inferno não poderiam conter o avanço da expansão do reino do Senhor através do anúncio do Evangelho. Como eu disse, há outros lugares do mundo que estão se reunindo nesse exato momento, ou se reuniram ao longo desse dia, lendo esse mesmo livro que nós lemos, a Bíblia, a palavra do Senhor. A palavra que chegou até nós é também a palavra que está alcançando outros em outros lugares do mundo. E devemos saber, irmãos, que é o Senhor, o próprio dono da obra, a ser o sustentador desta evangelização, desta expansão. Mas Ele fez homens e mulheres participantes desse avanço. Então devemos saber que é um grande privilégio sabermos que fazemos parte daquilo que Deus tem feito ao redor de todo mundo. Nós que fomos alcançados, também somos instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas. Devemos nos sentir então privilegiados por fazer parte dessa grande obra que Deus vem fazendo desde o início de todas as coisas e vai continuar fazendo até a volta de Cristo. Isso nos mostra que nós temos o nosso lugar no plano de Deus. Temos nosso lugar na evangelização e na expansão do Evangelho. E sabemos, irmãos, que é a palavra de Deus que irá alcançar os eleitos dele. Será a palavra do Senhor que irá alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Como Jesus diz em João capítulo 17, em que ele rogava não somente por aqueles, mas por todos aqueles que iriam crer nele por intermédio da palavra. Paulo, quando escreve aqui a carta aos Tessalonicenses, ele vai falar exatamente disso nessa porção, a qual aqui nós lemos, no versículo 13, aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A Tessalônica, é uma cidade que ainda existe, está lá na Grécia, e ela recebeu esse nome, irmãos, por causa de um rei chamado Filipe, que era pai de um homem muito famoso, chamado Alexandre o Grande. Creio que todos aqui já devem ter ouvido falar. Um homem que com 30 anos havia conquistado todo mundo conhecido daquela época. Daniel já havia profetizado a respeito dele, o leopardo com 4 asas, lá em Daniel capítulo 9. Mas, irmãos, o rei Filipe
pai de Alexandre o Grande, na região da Tessália, quando teve uma vitória muito importante naquele lugar, a filha dele nasceu. Então ele deu o nome daquele lugar de Vitória na Tessália. Nikos, no grego, significa vitória. Então Vitória na Tessália, Tessalônicos, Tessalônica. Essa cidade, aquela região recebeu esse nome, porque esse rei teve uma importante vitória naquele lugar, exatamente no dia em que sua filha nasceu. Por que essas coisas são importantes, irmãos? Porque significa que o avanço da evangelização, a vida de Paulo, os lugares que ele percorreu foram realmente lugares reais, cidades que realmente existiram. Não é um conto de fadas aqui. Quando ele se encontrou com pessoas que nós falamos aqui, Lucas, Timóteo, Silvano e tantos outros, são pessoas que realmente existiram. Ele trilhou em ruas que realmente, de cidades que realmente ainda existem. A história da salvação não se deu em um mundo paralelo. A história da salvação não se deu em um mundo de fantasias. Se deu em nosso mundo. E significa que foram pessoas reais. Não estamos falando aqui, irmãos, de uma história de faz de conta. Nós estamos falando aqui de fantasias, mas de algo que realmente aconteceu no tempo e na história. Essa carta realmente chegou aos crentes que existiam na cidade de Tessalônica. É importante sabermos que aquilo que nós lemos, os relatos, eles se deram no tempo e no espaço, em nossa história, em nosso mundo. Não é uma história de faz de conta, não é uma história de fantasia. Realmente aconteceram esses eventos, esses fatos, que aqui nós lemos em toda a palavra do Senhor. E a evangelização, irmão, dessa cidade, ela chegou através da vida de Paulo, que estava pregando o evangelho em vários lugares. Se você puder ler depois na sua casa, lá em Atos capítulo 17, mostra como se deu a fundação da igreja ali em Tessalônica. Paulo, que permaneceu ali alguns meses, teve que fugir às pressas à noite por causa da perseguição dos judeus. Teve que sair às pressas, mas mesmo saindo às pressas, frutos ficaram ali. Pessoas que haviam crido em Jesus permaneceram ali. Ele tendo que fugir à noite, foi para Bereia. Lá em Bereia, ele encontra aqueles que Lucas escreve ali em Atos como sendo mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas escrituras aquilo que Paulo anunciava a eles. E de Bereia ele vai então para Corinto, e lá em Corinto ele vai então escrever essa carta para os crentes de Tessalônica, porque haviam crentes lá, haviam pessoas que haviam se convertido. Mesmo Paulo tendo saído, irmãos, de maneira abrupta, mesmo ele tendo saído de uma maneira repentina, os frutos ficaram. Então, se haviam crentes lá, se haviam pessoas, irmãos, que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, essas pessoas precisavam serem alimentadas, elas precisavam serem nutridas, precisavam serem consoladas, edificadas, exortadas e instruídas. E assim se dá então a primeira carta do apóstolo Paulo. Talvez você não saiba, mas Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é vista como sendo a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Talvez concorrendo ali com Gálatas, né? Alguns ali ficam dizendo, foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses? Mas foram quase praticamente na mesma época. Se não foi Tessalonicenses, foi Gálatas, nós podemos talvez discutir depois, mas que Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, isso foi. Por que ele tinha que escrever essa carta? Porque a igreja que estava ali precisava ser direcionada. Os irmãos que ali estavam não podiam viver a fé, desenvolver a fé por eles mesmos. Haviam coisas, irmãos, que os apóstolos precisavam direcionar a igreja. A igreja precisava ser alimentada em Tessalônica. Mas alimentada como? Alimentada com o quê? Bons conselhos? Será que boas dicas, palavras de motivação, de autoajuda seriam suficientes
para a igreja? Nada disso. Palavras humanas não poderiam atender a necessidade daqueles que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor. Porque, irmãos, essas pessoas que ficaram ali em Tessalônica eram crentes. Eles foram feitos novas criaturas. Eles foram transformados pelo agir do Senhor. Eles precisavam de algo que estivesse em harmonia, alinhado com aquilo que agora eles eram. Porque eles foram transformados pelo poder de Deus. Eles precisavam agora de algo que estivesse alinhado com essa nova condição deles. Precisavam ser alimentados com a palavra de Deus. Precisavam ser instruídos, direcionados com a palavra de Deus. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Porque somente a palavra de Deus, claro que também é pregada ou a escrita através das cartas, porque os apóstolos sabiam, eles tinham ciência que aquilo que eles escreviam para as igrejas era nada menos que palavra de Deus. E então, irmãos, assim se dá a escrita da primeira carta à igreja de Tessalônica, porque nada menos que a palavra de Deus é que deveria alimentar esses homens, essas mulheres, essas pessoas que ficaram lá na cidade de Tessalônica. Então, irmãos, é dessa forma que nós devemos ler o versículo 13. Esse é o motivo porque Paulo então inicia dando graças a Deus. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente agradecermos, darmos graças a Deus, porque vocês receberam aquilo que nós concedemos a vocês como palavra de Deus. Aquilo que Paulo pregou e, logicamente, aquilo que ele também estava escrevendo através das cartas, era nada menos que palavra de Deus. Irmãos, claro que um grande desafio para aqueles que se intitulam apóstolos nos dias de hoje, se eles têm autoridade para dizer que aquilo que eles dizem está no status, está na condição de palavra de Deus. Em 2 Coríntios 13, 3, Paulo diz: Cristo fala através de mim. Isso nos mostra, meus irmãos, que os apóstolos tinham plena ciência de que aquilo que eles direcionavam às igrejas era a Escritura. Pedro nos diz isso na segunda carta dele, quando ele diz que aquilo que Paulo escrevia era Escritura, era a palavra de Deus, não apenas bons conselhos, não apenas uma palavra de coisas que diziam as pessoas para ter respeito umas pelas outras, coisas assim neutras. Não, era a palavra do próprio Deus. Paulo tinha entendimento que ele, juntamente com os demais apóstolos, tinham que dar cumprimento à palavra do Senhor. O cânon precisava ser fechado, a Bíblia precisaria ser fechada, haviam coisas que ainda precisariam serem reveladas. Haviam coisas relacionadas à volta de Cristo que precisavam serem anunciadas, reveladas ainda. Os apóstolos sabiam disso. E Paulo então agradece a Deus, porque os crentes que ficaram ali na cidade de Tessalônica entenderam que aquilo que Paulo deixou ali e também estava direcionando através das cartas não era nada menos que a palavra de Deus e não palavra de homem. Porque é isso que ele diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus. Isso nos mostra, irmãos, que a mesma palavra de Deus que eles ouviram sendo pregada, isso mostra que ela foi suficiente para alcançar aqueles homens e mulheres e fazer deles homens e mulheres do Senhor, arrancá-los, como foi orado no início do culto, do império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do seu amor. Isso nos mostra, irmãos, esse primeiro ponto, que a palavra de Deus, ela é suficiente para alcançar os eleitos do Senhor. A palavra de Deus, ela é suficiente. Nós não devemos depositar nossa confiança simplesmente em métodos. Os métodos podem mudar,
O conteúdo é que devemos nos preocupar, é anunciar o nome de Cristo, a palavra de Deus, como ela se mostra. Devemos ter, irmãos, confiança e apreço por aquilo que a palavra de Deus nos demonstra, porque ela é suficiente para alcançar. Aqueles crentes permaneceram fiéis, porque foi a palavra de Deus que permaneceu no coração deles. E não apenas a palavra de Paulo, não apenas a palavra de homem. Para que possamos entender, irmãos, a importância disso, pensemos na palavra, na carta aos Colossenses. Paulo nunca esteve em Colossos. A igreja em Colossos foi fundada por um homem chamado Epáfras, mas que pelo fato de ele ter se convertido, voltado para a sua cidade, expandido o Evangelho, expandido a palavra de Deus, que como vimos é suficiente para alcançar os eleitos do Senhor, uma igreja se formou ali. Paulo nunca esteve em Colossos, mas percebamos que se a palavra de Deus chegou lá, os eleitos serão alcançados. E se há uma igreja, se há crentes em Colossos, eles precisam serem nutridos, precisam ser alimentados, direcionados, consolados e edificados. Mas não foi Paulo que esteve lá, mas a palavra de Deus precisa continuar a direcionar essas pessoas. E assim Paulo então escreve na carta à igreja de Colossos. Não foi ele quem fundou, não foi nenhum dos apóstolos, mas a palavra de Deus chegou até lá. Então a palavra de Deus precisa continuar a direcionar pessoas, esses crentes, que precisam ser alimentados pelo Senhor. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e não simplesmente palavra de homens. É por isso que crentes, homens e mulheres nascidos de novo, não podem ficar sem a palavra, porque é o único alimento que está em harmonia com aquilo que agora eles são, nascidos de Deus, transformados do alto. E essa verdade precisa continuar a ser anunciada sempre, que só a palavra de Deus é que verdadeiramente alimenta os filhos de Deus. É claro que podemos ler outros livros, é claro que podemos ler literaturas diversas, é claro que podemos ler livros de pessoas que ensinam a palavra de Deus, bons teólogos, livros que edificam, mas o que eles escrevem emanam da palavra, não são concorrentes com a palavra. Porque o próprio Paulo diz, a palavra de Deus está numa condição distinta. E é importante que eu e você tenhamos esse mesmo entendimento que os crentes de Tessalônica tiveram, de ter a palavra do Senhor em uma condição totalmente distinta. A palavra de Deus, inquestionável. E só dela eu posso ter aquilo que eu realmente preciso para a minha vida. Porque se você, meu irmão, é um convertido, alguém que pelo poder de Deus foi alcançado, significa que novas vontades passaram a existir a partir da sua conversão, a partir do seu novo nascimento, a partir do agir de Deus em sua vida. Novas vontades, o desejo de lutar contra o pecado passou a existir no seu coração. O que lemos no Salmo 32, que fala que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, a tua mão pesava de noite sobre mim. Esse incômodo do agir de Deus nos corações só é percebido pelos crentes, que desejam lutar contra os seus pecados. E isso é uma evidência do agir de Deus, do Espírito que opera em nossos corações. Que a partir da sua conversão, irmãos, você, como eu disse, passa a lutar contra os seus pecados, deseja fazer a vontade do Senhor, percebe a necessidade de estar junto da igreja, percebe, irmãos, a necessidade de não viver a vida como vivia antes, percebe-se que você não encontra lugar mais nesse mundo, na vida que talvez você tenha vivido antes, quando você está ali perto dos seus amigos e colegas que talvez não tenham se convertido. Você percebe que eles tentam ali extrair os prazeres desse mundo até a última gota, e você não se vê mais ali encaixado
naquela realidade. Você não se encontra mais aqui. Isso porque a palavra de Deus nos fez peregrinos nesse mundo. Nós somos agora forasteiros nesse mundo. Não encontramos mais lugar de encaixe nesse mundo. Você percebe que as melhores coisas que o mundo possa oferecer não te satisfazem mais, porque agora você está ligado a Deus. Eu e você agora, irmãos, somos aquilo que a Bíblia diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, de homens naturais, agora somos espirituais. O homem natural, as coisas de Deus são loucura, mas o homem espiritual, ele entende, ele discerne as coisas de Deus espiritualmente, ele percebe o agir de Deus, porque a palavra de Deus te alcançou, e nada menos que a palavra de Deus pode então te dar sustentação. Então é por isso que vemos Paulo agradecer a Deus, porque os crentes de Tessalônica entenderam a palavra de Deus é que pode dar sustentação à vida da igreja, nada menos que a palavra de Deus. Ele glorifica o Senhor porque eles compreenderam essa verdade. A palavra de Deus é distinta, e foi exatamente isso que ela fez nas nossas vidas. Ela nos distinguiu das demais pessoas, não por méritos nossos, mas o Senhor, em algum momento da sua trajetória, quando você ouviu a palavra do Senhor, o Espírito agiu em seu coração, ele te tornou distinto dos demais. É por isso que você não encontra lugar de encaixe neste mundo, porque a palavra de Deus te alcançou, e só a palavra de Deus que agora pode nutrir plenamente e perfeitamente a sua alma, meu irmão. O alimento que agora não pode, um alimento que não pode ser encontrado em nada nesse mundo, produzido por homens, mas pode ser encontrado única e exclusivamente na palavra do Senhor. O alimento, irmãos, que não pode ser produzido pelos melhores e maiores esforços humanos, mas só pode ser encontrado na palavra revelada do nosso Deus. Não podemos substituir nem negligenciar aquilo que só é possível ser encontrado na palavra do Senhor. Jamais, irmãos, podemos substituir o anúncio constante da palavra do nosso Deus. Jamais podemos substituir e nem negligenciar o nutrir as nossas almas pela palavra do Senhor. A evangelização se dá pela palavra. O nutrir a alma dos que foram alcançados na evangelização não pode ser nada menos que essa mesma palavra. É por isso, irmãos, que tantos líderes têm cometido um erro terrível ao substituírem o alimento de seus rebanhos não pela palavra do Senhor, mas têm substituído a palavra de Deus por outras coisas, por palavras de autoajuda, palavras motivacionais, para que as pessoas se sintam bem com elas mesmas, para que as pessoas encontrem ali um lugar em que seus egos serão massageados e que elas sairão de lá felizes e orgulhosas com elas mesmas, e deixam de anunciar a palavra do Senhor, que arrancaria as pessoas de seus pecados, sendo justamente eles que trazem tanto sofrimento a essas pessoas. Muitos irmãos, lugares têm substituído, esvaziado o propósito da palavra, fazendo da Bíblia, pegando os versículos, irmãos, fora de seus contextos, apenas para serem instrumentos para as palavras carnais deles. Não deixam de usar a Bíblia, mas a usam fora do seu propósito, esvaziando o seu verdadeiro poder e o seu agir. E há poder na palavra do Senhor, no agir de Deus através da palavra? É claro que há, porque Paulo diz exatamente isso, nesse mesmo versículo. Por outra razão, lendo novamente,
Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus. Qual o poder que há nessa palavra? A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Operando eficazmente em vós, os que credes. Que poder que é esse? O poder de agir na vida dos crentes. E não é um operar, não é um agir a meia boca, não é algo assim que podemos achar que seja coisa de segunda categoria. É um agir eficaz, eficiente, competente na vida dos que creem. E esse operar só é encontrado na vida dos que creem, porque eles já avançaram, passaram no estágio de terem sido alcançados pela palavra do Senhor. Então percebam, irmãos, que nós, ao negligenciarmos a palavra do Senhor, nós abrimos mão desse operar eficaz em nossos corações. Percebam que as igrejas que abriram mão da pregação genuína da palavra do Senhor por ambições mercadológicas, apenas encher as igrejas, manter as pessoas felizes com elas mesmas, manter as arrecadações altas, o tempo cheio, o cliente satisfeito sempre volta, não é isso? Trate bem as pessoas. Eu estou dizendo que temos que ser rudes, não é isso. Mas manter as pessoas felizes com elas mesmas não transforma o coração de ninguém. Lugares ou mesmo pessoas que abriram mão da palavra do Senhor estão abrindo mão desse operar eficaz, estão abrindo mão desse operar eficiente, conscientemente estão abandonando esse operar de Deus eficiente, que também só pode ser encontrado na vida dos crentes. Muitos usam a desculpa de que as pessoas estão sofrendo e que você não pode aplicar a Bíblia nua e crua para eles. Você precisa usar de subterfúgios, dar uma ralhada na palavra do Senhor para que possa ser mais palatável. Estão cometendo o maior erro de suas vidas, porque estão abrindo mão justamente do que iria operar eficaz nos seus corações. Porque somente a palavra de Deus, como vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, somente ela é a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós que somos nascidos de novo, irmãos, novas criaturas, precisamos desse alimento, precisamos dessa nutrição espiritual que Deus nos concede, esse guiar do Espírito, como Jesus diz em João 14, 26, Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito nos guia através do que está escrito. Se nós queremos ter, irmãos, uma mente sensível à ação do Espírito, precisamos nutrir a nossa mente com a palavra do Senhor, porque Ele nos fará lembrar de tudo que foi dito, de tudo que foi escrito. Nós que somos novas criaturas, os que cremos, como Ele diz, os que credes, não podemos abrir mão desse operar eficaz em nossos corações. E como eu disse, é um operar eficiente. Muitos lares, irmãos, serão corrigidos, muitas condutas erradas, posturas indevidas nas vidas dos crentes serão corrigidas através da exposição da palavra,
coisas que te passam despercebidas em sua conduta, a espada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela vai lá. E coisas que passam desapercebidas no seu proceder serão expostas pela palavra. E você se verá confrontado pelo agir de Deus. Se arrependerá e mudará. Quantas reconciliações, maridos e esposas, pais e filhos, irmãos em Cristo. Quantas posturas, irmãos, começaram a ser revistas porque a palavra está sendo exposta. Quantos momentos, quantas condutas serão revistas nas nossas vidas porque os púlpitos estão anunciando a palavra do Senhor. Quantos problemas e conflitos nos lares serão resolvidos por púlpitos que pregam a palavra do Senhor. E crentes que recebem a palavra de Deus como verdadeiramente ela é, como sendo a palavra de Deus, e desfrutam desse operar eficaz em suas vidas. Jesus nos diz em João 15 e também João 17 da santificação da palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tantos e tantos textos, irmãos, que nos mostram o precioso agir da palavra do Senhor em nossas vidas, de ir incomodando os nossos corações para que abandonemos posturas indevidas, mas também como é bom sermos consolados, edificados pela palavra do Senhor. Como é bom, irmãos, recebermos consolo que é incomparável na palavra de Deus. Momentos de tristezas, momentos de abatimentos, em que lemos a palavra do Senhor e ela rega, refrigera os nossos corações. Momentos em que estamos talvez em puro desespero ou em crises, que você lê um versículo, talvez no carro, no para-brisa de um carro, aquele versículo entra no seu coração e traz direção. É o Espírito te fazendo, te conduzindo através de tudo que foi dito. Ah, pastor, eu me sinto tão fraco espiritualmente nesses dias. Eu acho que eu vou dar um tempo da igreja, não vou ler a palavra, e eu vou buscar algum tipo de introspecção em mim mesmo para encontrar equilíbrio. Você está abrindo mão justamente daquilo que vai operar no seu coração. Porque eu e você, irmãos, não somos capazes de produzir em nós mesmos o alimento que precisamos. É a palavra do Senhor, é o agir dele através da sua palavra, que vem através da vida de outro irmão, que é encontrado na comunhão da igreja, comunhão dos santos. Aquele momento da liturgia que o irmão simples vem à frente da igreja, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Quantas vezes aconteceu comigo? De textos da Bíblia, de coisas complexas da teologia, né, reverendo? Que às vezes a gente fica ali num beco sem saída. Como que eu entendo tal coisa? Conflitos de pastor. Aí vai o irmão simples na frente da igreja, vamos ler Salmo, tal, o irmão lê às vezes com dificuldade, aquele texto brilha na minha mente. É isso. E pode resolver conflitos terríveis na igreja. Operar eficaz da palavra na vida dos que creem. Isso nos mostra a grande dependência que devemos ter da palavra do Senhor. Isso nos mostra, chegamos ao terceiro ponto, de que a palavra do Senhor, ela é suficiente para nos sustentar. Ela é suficiente para nos sustentar. Ela é suficiente para alcançar. Ela é suficiente, irmãos, para nos distinguir. Ela vai nos santificando. E ela é suficiente para nos sustentar. No meu caminho diário, eu preciso ser fortalecido. Preciso ser direcionado. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não podemos trocar a palavra do Senhor por nada. Não podemos negligenciar
a palavra do Senhor, o alimento diário. Não podemos, irmãos, por nenhuma atividade nossa, por mais urgente que ela seja, ir encostando a nossa necessidade de lermos a palavra, porque é uma necessidade. Não podemos, irmãos, achar que seja algo que pode ser feito ou não, porque um espírito bem alimentado, ele só estará nessa condição se for nutrido pela palavra de Deus. A mesma palavra que te alcançou é a mesma palavra que te dará direção e sustentação. A mesma palavra que eu estou pregando aqui é a mesma palavra que o pastor está anunciando e que outros estão fazendo isso ao redor do mundo. E você se encontra com pessoas que você nunca viu. E pelo fato de ele ser crente, vocês conseguem falar a mesma linguagem. Porque vocês foram feitos irmãos pela palavra de Deus. E assim, meus caros, que eu e você possamos realmente entender aquilo que a palavra de Deus é e tratá-la na condição que ela precisa ser tratada, como sendo a palavra de Deus e que opera eficazmente em nós, os que cremos. A cada sermão que você ouve, a cada leitura bíblica, a cada devocional baseado na palavra do Senhor, não pense que nada esteja sendo acrescentado ao seu coração. O Espírito está agindo, operando eficazmente na sua vida, e você que crê. Vamos orar nesse momento. Eu queria pedir a você, meu caro,